mais de 8 anos, permaneça na nave da igreja. Meus amados, nós iremos continuar nossa série de mensagem na carta de Paulo aos Romanos. A gente está entrando numa reta final, mas não está tão final assim, ainda tem muita coisa para a gente ver, vai até o 16, né? Mas a gente está fechando, não hoje, no próximo domingo, um grande bloco de pensamento de Paulo, que ele vem construindo a partir do capítulo 9, que ele está justamente falando acerca da salvação, que aparentemente, para o que muitos achavam que Deus tinha falhado com o seu povo, Israel, porque a esse povo ele tinha feito promessas, dado os patriarcas, as alianças, a própria lei. Paulo vem mostrando que isso não é verdade. Deus nunca falhou com o seu povo, que a salvação ela está a todo vapor, ela vem se cumprindo, porque Deus sempre salvou e conservou o remanescente fiel. Então não há falhas no plano de Deus. Israel, por sua desobediência, por sua incredulidade, que desse plano é devido à dureza de Israel, devido à desobediência de Israel, que ela sai do trilho, mas Deus permanece o mesmo. E Paulo argumenta que essa salvação está em constante movimento. E a gente viu no capítulo 11, que no começo dele, Paulo vai falar justamente que Deus, ele sempre teve o remanescente fiel. Ele sempre conservou, mesmo em momentos de declínio espiritual de Israel, da nação de Israel, mesmo em momentos em que era difícil achar alguém que estivesse ali servindo a Deus, acreditando em Deus, mas Paulo prova os fatos históricos da história de Israel, através da palavra de Deus, usando o caso de Elias, um exemplo disso, de que Deus sempre conservou, preservou e salvou o remanescente fiel. Então, mesmo em meio ao caos aparente em que a idolatria e a apostasia reinava em Israel, a salvação de Deus não estava em fracasso. A salvação de Deus não estava fora do prumo. Ela continuava a todo vapor, porque Deus sempre salvou o remanescente fiel. Mas, se você tem pelo menos 2, 3 anos de crente e lê a Bíblia, sei lá, você já ouviu falar dessa tensão que há entre gentios e judeus, não só o que vai perdurar nos textos sagrados, mas o que vai acontecer com Israel, né? Somos a igreja formada de judeus e gentios no mundo afora, mas Israel nação, povo de Deus como nação, o que vai acontecer, né? E como a gente está vendo que uns acreditam que não vai acontecer nada, vai ficar do jeito que está, Israel é a nação, a igreja, não mais a nação, e outros falam não, a igreja é o Israel espiritual, mas Deus vai voltar os seus olhos para Israel como nação, em um determinado tempo, e fazer alguma coisa, um avivamento, um renovo. Deus vai salvar Israel de alguma forma. Quanto mais mexe, fica pior. É igual a vida, tem que deixar seguir o fluxo. Meus irmãos, hoje então a gente vai ver do 11 ao 24, capítulo 11, do 11 ao 24. Mas preste atenção. A relação entre gentios e judeus, na teologia de Paulo, ela vai chegar aqui no seu ápice, justamente nessa perícope, nesse pedaço de texto, né? Do verso 11 ao verso 24. Onde Paulo ele vai explorar mais essa questão da incredulidade de Israel e a salvação dos gentios. Essa parte revela o plano redentor de Deus e como, pasmem, como Deus usa a desobediência de Israel como um meio de oferecer salvação aos gentios, mas ao mesmo tempo mantendo a esperança de uma restauração futura de Israel. Como é que Deus faz isso? Pois Ele é Deus. Ele consegue fazer isso. E é o que Paulo explica nesse pedaço de texto, e é o que a gente vai ver essa noite. Apesar da desobediência de Israel, um remanescente foi deixado, mostrando que Deus não rejeitou nem nunca rejeitará o seu povo.
e que essa rejeição que a gente vê à nação, por assim dizer, ela não é final nem completa, mostrando assim que há uma continuidade no amor divino em relação à própria nação de Israel. Paulo ele já fez uma diferenciação entre um pequeno grupo que acreditava em Cristo e uma grande maioria que rejeitava Cristo dentro da nação. A gente está falando só de judeus, viu? Então eu não sou judeu, eu posso ir para casa. Não, fica aí, você tem que entender. Paulo, então, olhou para o grande bolo, digamos assim, de judeus e falou assim, a grande maioria esmagadora rejeitou. O plano de Deus falhou? Não, há uma minoria, os eleitos de Deus, o remanescente, a qual eu faço parte, a qual Elias fez parte no passado. Mas agora, isso foi o que a gente viu domingo passado. Paulo agora volta seus olhos para essa grande massa de judeus que rejeitaram Jesus, né? Que mataram Jesus na cruz. Inclusive os judaizantes a qual ele pregava, por onde ele fosse, tinha um grupo de judeus de carteirinha perseguindo Paulo. Acho que fazia até um rodízio entre eles. Essa semana tu persegue Paulo, na outra semana é esse grupo, e eles se reuniam, faziam um coffee break. Quem perseguiu mais essa semana? Tem uma trupe que perseguia Paulo para onde ele fosse. E é isso que a gente vai ver essa semana, agora no caso. Não esse grupo que persegue ele, mas a ideia de Paulo voltar os olhos para essa grande maioria que rejeitou a salvação, mas que Deus não rejeitou esse povo. Olha a partir do verso 11. Romanos capítulo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Olha, rapidinho, o versículo 1 do mesmo capítulo, né? Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Aí a gente vê toda a explicação dele. Olha novamente a pergunta sendo feita no verso 11, onde a gente vai começar a ler. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é reconciliação do mundo, o que será a aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz para a oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E enquanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e, de maneira antinatural, foi enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Mantenha a sua Bíblia aberta e preste atenção. De tantas doutrinas bíblicas que existem, eu acho que não tem uma doutrina tão deturpada e mal interpretada, mal ensinada e entendida quanto a doutrina da salvação. O desmantelo é grande, viu? O nível é medido por baixo. Muitos não se baseiam nas escrituras, mas em seus pressupostos, como a gente viu hoje na nossa escola teológica, né? A pessoa não quer ler a Bíblia tendo Deus como soberano, como Deus, como a palavra soberana. Ele quer pegar a Bíblia e o que ele entende e fazer um meio termo ali, um bem bolado, e chegar numa ideia. Não é o que a Bíblia diz, é o que ele diz, o que a Bíblia diz e o que ele acha.
Porque o bom amigo do leitor verdadeiro da Bíblia é o Espírito Santo. O amigo daquele que não é um bom leitor é o achismo. Ele vai achando e lendo. Então, assim, erros comuns incluem a ideia de que o homem pode merecer a salvação. Que ele, 50-50, o famoso cinquentão, né? Eu faço 50, Deus faz 50, nós se abraça no céu. A Bíblia não mostra isso em momento algum. Que o homem pode mediar a sua salvação através de suas obras ou de algo que ele faça. A Bíblia não mostra isso em lugar nenhum. A salvação é um dom gracioso de Deus. A Bíblia é clara em afirmar que é impossível para o homem salvar-se a si mesmo. É impossível o homem se apresentar a Deus por conta própria limpo, sem nenhum tipo de mácula, sem nenhum tipo de pecado e mereça assim a salvação. Isso é balela. Além disso, tentar controlar a salvação de Deus, tanto por méritos humanos, como a ideia de um grupo específico que pode ter a salvação, no caso aqui os judeus, vai contra o ensinamento de Deus, na qual diz que a salvação pertence a Ele. A salvação pertence única e exclusivamente a Deus. Agora, pensa aí com seus botões, enquanto eu penso aqui com os meus. Parece uma sanfona, né? Vai pensando com seus botões. Você já fechou a porta da salvação para alguém nessa sua caminhada aí com esse bom Deus? Você pode falar logo de pronto assim, jamais, Senhor, né? Nunca na minha vida. Mas não é que a gente fecha literalmente, fisicamente, uma porta, né? Até porque não tem essa porta que leva à salvação. Quando eu digo de fechar a porta da salvação, é uma tentativa de estipular quem é ou não é salvo, não de acordo com a Bíblia, entenda o que eu estou dizendo, mas de acordo com os seus critérios. Essa pessoa é salva. Por quê? A gente se dá tão bem. Essa pessoa não é salva. Por quê? Porque ela não vota no meu candidato. Essa pessoa é salva porque torce para o meu time. Esse aqui, tu é doido, O time vive caindo. O futuro dele é cair e nunca mais subir. Então, coisas que a gente cria e coloca dentro do que é salvação e diz que é assim. Os judeus fizeram isso por muito tempo. E o jogo parece que inverteu, né? São os gentios agora que têm a primazia da salvação. Mas será que esse mesmo pecado pode acontecer com a gente? De gentil para gentil? A igreja achar e se achar que porque é igreja, está vivendo como igreja, ela é mantenedora do monopólio da salvação. E ela diz e determina quem é e quem não é salvo. Em vez de oferecer a salvação para qualquer um. Isso é bem interessante, pois se olharmos para a soberania de Deus, em relação à salvação, a gente vai ficar maravilhado. Porque de cara esse texto já começa a mostrar que a desobediência de Israel trouxe salvação aos gentios. Mas menino, né? Vamos fazer aqui um bem bolado para salvar os gentios. Como é que a gente faz? Vamos colocar os judeus para pregar para eles. Yes, vai dar certo. Aí vem Deus, que a lógica dele é meio diferente da nossa, né? Os judeus não vão pregar para os gentios. Eles vão me desobedecer, vão cultuar outros deuses. Através disso eu vou salvar os gentios. Como é? Isso é sem cabimento, né? Paulo, ele rejeita a ideia de que a queda de Israel seja permanente. Até porque ele fala aqui no verso 11, acaso tropeçaram para que fiquem caídos? Caídos aqui não é cair do cabo ralar o joelho, não, é cair e se acabar, nunca mais se levantar, morrer da queda. Entendeu? Nunca mais se levantar. E Paulo está dizendo não. A queda de Israel não é permanente. A queda de Israel foi providencial. Deus usou a queda de Israel para salvar os gentios. Paulo vai afirmar que sempre haverá um remanescente fiel, um futuro para Israel. A graça nunca será transformada em maldição. Ela pode, em algum momento, ser usada como castigo. Então, Paulo está dizendo assim, preste atenção, Deus não rejeitou Israel. É verdade que Israel aprontou umas peripécias,
mas Deus usou a desobediência de Israel para salvar os gentios. Deus não vai abandonar Israel, não é assim que funciona. Mesmo com a maioria de Israel rejeitando o evangelho, e Cristo veio para os seus e os seus não aceitaram, não é? Isso possibilitou a salvação aos gentios. Isso fica evidenciado na história da igreja. Se você começar desde a igreja primitiva, né? Lá em Atos 13, do 46 em diante, diz assim, ó, então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente. Era necessário anunciar primeiro a vocês, falando aos gentios, aos judeus no caso, a palavra de Deus, uma vez que rejeitaram e não julgaram dignos de vida eterna. Agora nos voltaremos para os gentios, pois assim o Senhor ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Você entendeu? Assim, a rejeição de Israel conduziu à salvação dos gentios, demonstrando que a soberania e o propósito redentor de Deus na salvação está nas mãos dele. Deus enfatiza assim que a salvação pertence única e exclusivamente a ele. É curioso isso, não é? É curioso como é que a gente olha como Deus opera a sua salvação e a gente fica sem compreender, sem entender. Isso, se a gente for olhar de uma maneira mais prática, é tipo alguém que você ora, evangeliza, testemunha, prega a vida inteira. Prega com a molesta. A vida inteira e o camarada não se converte. Aí chega um maluco, olha para ele e diz, ei, bora ser crente, doido? Tu tem coragem, o caba bora, e o caba se converte. Né? Aí você fica feliz, porque se converteu, mas você fica assim, caramba, eu fiz tanto? Esse caba não se converteu? Perdi um galardão, foi para a lista de outra pessoa, né? Esse caba chegou e disse, ó, fez assim só com a cabeça. Nem entendeu direito, vamos, aí virou crente, rapaz. E está discipulando ele, né? Eu ensinei a Bíblia quase toda, ele não se converteu, esse cara chamou, o cara entendeu ali, se converteu, como é isso? Não dá para pegar a salvação e botar numa caixinha não, e dizer assim, ó, tome 2 vezes ao dia, 5 dias, e daqui a 5 dias a gente se encontra e você vai estar salvo. Eu vou orar sobre sua cabeça e vai acontecer a mágica da salvação. Não é assim que funciona. Deus é soberano sobre a salvação. Deus é que determina quando, como e onde acontecerão as coisas. Como o plano salvífico dele opera em relação aos seus. A salvação dos gentios trouxe ciúmes para Israel. Isso é interessante. Olha o verso 13. Primeiro verso, a continuação do 11. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Paulo está dizendo assim, Deus não vai deixar Israel prostrado. Deus tinha um plano para Israel. Ao contrário, Deus não abandonou, ele usou a queda de Israel para salvar os gentios. E fazendo ciúme aos gentios em relação a isso. Olha aí, estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Já pensou se Paulo não tivesse pegado ar com os judeus? Pregando aos judeus, os judeus aceitando, mas na hora que os judeus disseram assim, a gente não quer. Começaram a perseguir Paulo, Paulo disse, como é? Agora eu quero mais conversa com gentil não, vamos danar no meio do mundo agora, eu vou pregar para tudo que eu vi. E a grande comissão tem uma completude na época de Paulo, né? Paulo vai até os confins da terra. Paulo era uma fera que teve que ser enjaulada para não continuar pregando. Que o homem queria pregar para todo mundo debaixo da terra, e ele disse isso, eu preguei para toda a criatura debaixo da terra, né? Aqui ele viu, né? Debaixo do sol, na terra, vocês estão entendendo? Ele não escavou para pregar para ninguém lá embaixo, não. Todo mundo que eu pude, eu preguei. Aonde eu ia, eu pregava. O caba preso pregava, escrevia a carta, recebia gente na casa dele, era um desmantelo. Não tinha para onde correr. Então, Paulo, exalta o meu ministério, olha o 14, pois na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar alguns deles. Isso é interessante, né? Porque a evangelização dos gentios tinha um propósito de despertar nos judeus um ciúme,
uma espécie de emulação, de competição entre eles em relação às bênçãos de Deus. Israel sempre foi o povo de Deus, mas em um dado momento da história, eles iriam perceber que a torneira de bênçãos, aí você está entendendo, Vinícius, tinha sido fechada para o judeu e estava jorrando para os gentios. A igreja crescia, a igreja florescia, havia milagres entre eles. Tu quer dizer que um fariseu daquele viu um cabra sendo curado, dando mortal para trás, que era aleijado, ele não ficava assim? O que é isso? Eu queria poder fazer isso, mas eu não consigo. Né? Que pregação é essa? Quem é essa pessoa que faz tal coisa? E isso se estendeu para a igreja primitiva depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. O ministério dele teve continuidade na mão dos apóstolos, através do Espírito Santo, com a igreja primitiva. Era de irmã-telo do mesmo jeito. E os judeus viam aquilo. Meu Deus, por que esse povo cresce? A gente mata um ou outro, cresce mais ainda. Há milagre entre eles, sinais entre eles, e aqui a sinagoga está definhando. O que está acontecendo? É isso que Paulo está dizendo. O ciúme não seria um ciúme então pecaminoso, mas uma espécie assim de um refletir, né? Dizer assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? É interessante que Gamaliel, isso passa por ele, né? Ele vê os discípulos apanhando e dando mortal para trás, comemorando, feliz da vida, ele fala, rapaz, eu acho que tem uma coisa errada a ver com esse povo aí. Vamos tomar cuidado, porque se isso for de Deus, vai que... O que é que vai acontecer com a gente? Era esse tipo de sentimento que Paulo dizia que a pregação, a conversão aos gentios causava nos judeus. Esse ciúme seria transformado, então, em uma fé salvadora. Olha, não tem nada a ver com inveja do bem, não, viu, gente? Nem ciúme do bem, não é nada disso, não. O ciúme do bem, uma inveja... Gente, eu tenho uma inveja do bem. Eu quero tomar só o carro dele, mas ele continua vivo, andando a pé, e eu fico com o carro dele. A inveja do bem, porque inveja é querer as coisas do outro. A ideia aqui que Paulo fala é de um ciúme de poxa, por que isso não está acontecendo na nossa vida como nação, como igreja? Por que isso não está acontecendo, né? O que é que tem de errado com a gente? Seria um ciúme que levaria eles a pensarem na condição que eles estavam ocupando, tendo naquele momento, né? Então, a incredulidade de Israel foi permitida para facilitar a salvação dos gentios. E como é que a gente entende isso? Como é que fecha na cabeça da gente? Como é que a gente determina isso? É simples, Deus endureceu os judeus, que é seu povo, para salvar os gentios, mas não se virou contra os judeus. Ele vai salvar os judeus, usando o ciúme dos gentios. É coisa simples, a gente entende bem. No entanto, os gentios, a fé do povo gentil, a conversão em massa dessas pessoas, não prejudicaria Israel de maneira nenhuma, pelo contrário, teria o objetivo de promover a relação com Israel. Assim, quanto maior for o ministério dos gentios, mais fortalecida será a salvação e a causa de Israel. Tem uma pregação de Luiz Saião, eu não lembro o nome, mas depois eu posso colocar no grupo da igreja, quando ele vai falando sobre os sinais da vinda de Cristo, né? E ele fala de algo interessante, a pregação no mundo inteiro. E ele fala que o que acontecia no passado, o Oriente ia pregar para o Ocidente, conquistou a Europa, as Américas, o mundo todo. Hoje é um movimento reverso. É tipo assim, sai missionários da Europa, das Américas, para pregar para judeus lá em Israel. É um movimento de volta para lá. Deus levantou um povo para orar por Israel, para pregar para o judeu e ser usado para salvar o israelita. Porque Deus não virou suas costas à nação de Israel. Isso é interessante, né? Eles não são salvos só porque são judeus, ninguém está falando disso. Não é que o cara que morreu, o judeu que morreu negando Jesus, simplesmente ele vai lá, plim, eita, estou salvo agora. Não é desse jeito que funciona. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, então? Que deu trabalho para fazer, espero que sim. Amém. Vamos lá. Os judeus deveriam observar os gentios, a salvação, a alegria na igreja, a transformação que existia na vida daquelas pessoas que estavam na prostituição, na bebida, na idolatria, que feriu tanto Israel, e eram outras pessoas agora, e isso deveria cativar o coração do judeu.
e levarem eles a esse ciúme santo, né? E querer aquilo para eles e se converterem. É esse tipo de ciúme que Paulo fala em Romanos 11. Agora, preste atenção. Se Deus usa o gentio para emular ciúmes no judeu, pelas bênçãos que são derramadas sobre o gentio, pela forma como o gentio vive, a paz e a alegria que há entre ele, testemunho que há entre ele do Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia, será que os não crentes, sem ser judeu, eles percebem na gente tanta paz e alegria que desperte neles um santo ciúme? Levando eles a dizer assim, nossa, eu queria ser crente. Será que o povo do mundo olha para a gente e fala assim, que pessoa diferente? Ele não fura fila. Ele não briga no trânsito. Ele não dá o dedo para ninguém no trânsito. Né? Ele não almoça e depois bate o ponto. Tem crente que faz isso, né? Ele tem 1 hora, ele tem que bater o ponto e almoçar. Ele vai almoçar, quando volta do almoço, bate o ponto. Tu acha que eu nunca trabalhei, sempre fui pastor? Já trabalhei. Tem crente que mente, mas é brincadeira. O ímpio mente, mentiroso, safado, pai, Satanás é o pai da mentira. O crente mente, quando ele é pego, ele, estou brincando. É uma coisa que a gente tem que pensar, não é? Porque a nós é dado a bênção de ser povo de Deus, que foi dado a Israel, entre todas as nações que existiam. Agora a bola está com a gente. E é uma responsabilidade, toda bênção tem sua responsabilidade. Será que ninguém está falando aqui de perfeição não, viu? Nem que testemunho salva ninguém, isso é balela, o que salva é a pregação do Evangelho. Mas o testemunho, ele é a porta, o púlpito, a qual é pregado o Evangelho. Porque se você é um crente sem vergonha, ninguém quer ouvir você pregando. Tu quer falar o que para mim? Tua vida toda empenada? Sai daqui, carniça. Acaba de logo assim. Não é não? Então, o testemunho serve para abrir portas. Então, o que eu quero que a gente pense, Gabriel vai cortar isso aí, não? O que eu quero que a gente pense é o seguinte: será que meu testemunho aí fora leva as pessoas a olharem para mim e falar assim, por que essa pessoa é tão diferente? Não é por que essa pessoa é linda, vitoriosa, poderosa? Não, não é isso não. Por que ela é diferente? Porque as tomadas de decisões, os conselhos, o que ela fala quando a gente está conversando aqui, por que é tão diferente essa pessoa? Será que a gente tem feito isso onde a gente vive? A gente tem emulado o ciúme santo nas pessoas ao nosso redor? É uma coisa para se pensar, né? Ou então a pessoa fala aquela célebre frase, para ser crente assim, é melhor conhecer o capeta, né? Porque o cabo é meio desmantelado. Os israelitas teimosos no pecado, ao verem a paz e a alegria entre os gentios, esse ciúme santo deles seriam transformado em fé e vida em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo afirma que não haveria bênção maior ao mundo se Israel reconhecesse a salvação que há em Cristo. Porque Paulo vai dizer assim, preste atenção, se a queda de Israel salvou os gentios, diga aí, Israel se convertendo, o pipoco era grande, não ficava ninguém, macho. Era desmantê-lo. A gente ia fazer algo extraordinário. Olha aí, 15. Pois se a rejeição deles é reconciliação para o mundo, o que será a aceitação, senão vida dentre os mortos? Essa transformação seria algo tão surpreendente que o apóstolo Paulo compara como alguém que está morto e sai para a vida. Se a queda de Israel abençoou a história, a salvação, a humanidade, a aceitação de Cristo por Israel seria algo tão abençoador como um morto que ressuscita. O que não aconteceria no mundo se Israel não se rendesse a Jesus Cristo, né? E é uma coisa interessante porque as pessoas... tive um módulo agora no curso que eu faço e a gente terminou com escatologia e as pessoas são meio biruta. O povo quer porque quer achar data, marcar data, saber de data das coisas da Bíblia. Ele não sabe nem quando ele nasceu direito, disseram a ele. Mas ele quer ter a data do Apocalipse.
a data do anticristo, a placa do carro do falso profeta. Ele quer saber de data, de tudo. E perde a principal essência. Haverá um grande dia de Israel se converter? Eu não sei. Mas o que eu sei é que sempre houve um remanescente fiel. O que eu sei é que deve ter em algum momento do mundo um judeu agora se convertendo. O que eu sei é que em algum lugar do mundo existe alguém orando para um amigo judeu aceitar Jesus. Então, o plano salvífico de Deus, de usar os gentios para emular ciúme aos judeus, está a todo vapor. Não nos compete saber dias, horas e datas. O que nos compete é testemunhar e ponto final. Como já dizia o irmão, Zé Fininho. Então, assim, observando melhor a salvação, como se deu, preste atenção, a gente caminha para o fim, mas preste atenção em algo. Olha como é que Deus faz essa ideia da salvação, da rejeição dos judeus e a salvação dos gentios. Pastor, está tão chato, você tem que aprender isso, senão você vai ler Romanos sua vida inteira e não vai entender o que está sendo dito aqui. Né? E vai acreditar que vai ter um grande culto lá em Israel com a banda gospel e eles vão se converter, vão se abraçar no culto. Agora somos judeus messiânicos e você vai ficar sendo também judeu. Não é assim, calma. Calma. Preste atenção, a partir do verso 16. Paulo vai usar duas metáforas para que a gente entenda como funciona esse plano salvífico de Deus. Uma delas é as primícias, o fruto, né? E a outra é a oliveira. As primícias aqui vão representar os patriarcas, Abraão e, consequentemente, seus descendentes, no caso, né? Mostrando que, apesar da falta de fé e de santidade, todo judeu é povo de Deus, não significa salvo, mas é propriedade de Deus. Olha o verso 16. Se é santa a parte da massa que é oferecida, como primeiros frutos, toda a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Paulo está dizendo assim, gente, olha o começo dos judeus, olha o começo da fé, os patriarcas. Então, será que o fim da fé judaica, eles não serão santos também? Será que deixou de ser povo de Deus? Não, ninguém está falando de salvação ainda, mas ser povo de Deus. Deus disse à nação de Israel, é minha propriedade, eu tomei para mim esse povo. Né? No contexto santo aqui, não se refere a uma pureza moral ou questão salvífica, mas uma ideia de ter sido separado para servir a Deus, para ser povo de Deus. E por mais que Israel rejeite a Cristo hoje, ainda é povo de Deus, ainda é propriedade de Deus. E você não fica pensando em casa assim, não? Ó. Quando vê as histórias, as notícias de guerra lá em Israel, como é que Israel do tamanho menor do que Sergipe não se acaba? É tanta bomba caindo lá e continua. O que acontece ali? Hein? Uma bomba daquela aqui acabava. Não ficava ninguém, nada, nem os destroços, só o deserto. Em Israel é bomba que não acaba mais e o negócio está lá. Né? As pessoas estão em seus países, os judeus têm guerra, eles vão lutar lá. Já imaginou o brasileiro? Tu está lá nos Estados Unidos, está tendo uma guerra aqui no Brasil, te chamaram, tu volta para lutar pelo teu país? Hein? De verde e amarelo? Vou lutar pela minha nação. Tu jura? Tu dizia, eu brasileiro, nunca fui, não sei nem quem é. Não sei nem quem é Neymar, dizia logo assim. Negava. E o que é que tem com aquela nação que é atacada, que é bombardeada, que uma parte do mundo odeia, mas permanece em pé? Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Tem um negocinho ali diferenciado, né? Que fica meio coisado assim, né? Então, assim, Paulo, a metáfora da oliveira descreve Abraão, Isaque e Jacó como raiz e os judeus como seus ramos naturais. E Paulo aqui faz uma advertência aos gentios, para que eles não se orgulhem, não fiquem envainecidos por causa disso. Olha o verso 17. Se alguns ramos foram cortados, que são os judeus, e você sendo oliveira brava, os gentios, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva, que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que você
Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. É interessante isso, porque mais uma vez Paulo chama a atenção dos judeus, dos gentios e de nós aqui, que a salvação está na mão de Deus. Você se gaba que foi salvo? De quê? Não é seu mérito. Não foi você que se enxertou na oliveira, Deus o fez. Então, cuidado. Não sai por aí arrotando que você é melhor do que ninguém, que você é melhor do que judeu, do que outra pessoa, do que quem está no mundo, que você é o bichão, porque não funciona assim. Você não tem méritos na salvação. Nenhum mérito. E aqui Paulo não está falando de perder salvação, viu? A questão não é essa. Mas de uma conduta em relação ao presente salvífico. Preste atenção. Você não merece ser salvo. Ora, Israel, que era o ramo natural, foi cortado. Então, cuidado. Cuidado com a vida que você leva, porque foi a incredulidade que levou Israel a ser cortada. Então, cuidado. Mais uma vez, a gente é convidado, então, a ver o temor e o tremor que há diante da salvação. Nós não podemos distorcer nem corromper essa verdade bíblica poderosa, que a salvação pertence a Deus. Jonas 2,10. A salvação pertence a Deus. Você não pode esquecer isso. Você tem que repetir isso para você todos os dias, se possível for, para que você tenha uma reação humilde às outras pessoas, ao seu próprio pecado, a saber quem é que manda no negócio, a saber que Deus é soberano, não você. Quando eu falo que Deus é soberano em relação à salvação, que Ele é que salva, que Ele determina como as coisas são, eu não estou dizendo uma coisa, porque crente é sabido. O pastor disse que qualquer desmantelo agora é salvo. E eu, que sou crente, tenho perigo de não ser salvo. Eu disse isso? Disse, tu é doido, é? Chega, eu fiquei triste. Eu sei porque eu também sou crente, né? O pastor é crente, por incrível que pareça. Eu não estou dizendo que alguém que vive a vida inteira no desmantelo, de forma promíscua, morre, e como Deus é soberano na salvação, ele fala assim, ei, olha a cara desse cabelo morto. Rapaz, eu estou indo com a cara dele, acho que eu vou salvar ele. Não tem outra via de salvação a não ser aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. O que eu quero dizer é que a gente pode olhar para a vida de alguém e você dizer assim, essa pessoa nunca vai ser salva. Olha como essa pessoa é nojenta. Essa pessoa aqui, não, essa aqui é impossível de ser salvo. Ou vai dizer que você não tem uma lista na sua cabeça, os 5 impossíveis de serem salvos. Talvez seja um parente seu, um amigo seu, a esposa, o marido, um filho. Não, isso aqui, Deus, tu é poderoso, mas isso aqui, eu acho que é demais. Primeiro que eu não vejo possibilidade de pregar o evangelho para essa pessoa. Eu só faço orar. E eu já tenho até me entristecido, já tenho aceitado que não tem como ser salvo. Aí Deus, não por causa da sua incredulidade, que você não é judeu, mas Deus salva quem Ele quer, e quando Ele quer, salva o caba. Aí quando você olha, você o quê? Quando eu servi no 17 GAC, aquele quartel na praia, agora você sabe, tinha um caba lá, que ele era, acho que o top 3 dos possíveis não salvos. Eu não vou dizer o nome aqui não, mas era alguém asqueroso, em todos os aspectos, depravado, e eu não era crente, mas eu olhava para ele e dizia assim, lascou-se, o sujo do mal lavado, mas ele era muito mal lavado, entendeu? Eu dizia assim, isso aqui é impossível, impossível. Um dia eu fui com Cida, quando Cida era cantora, teve uma igreja aí, não sei aonde, uma igrejinha no fim do mundo. Quando eu chego lá, quem está de paletó, todo suado, chorando, cantando, com a mão para cima, um fervor, um fogo medonho. Quando ele olhou para mim, e a gente já tinha tido desavenças
bélicas no quartel. Quase nas vias de fato. Quando eu olhei para o cara que eu vi ele na igreja chorando naquela coisa, eu disse, meu amigo, hã? Quando ele me viu, meu nome de guerra era Bevenuto, né? Bevenuto, é você! Ele começou a chorar. Ele me abraçou pelo meio, que ele era grande, né? Eu estou tão feliz que você é crente. E eu não tive palavras. Eu disse, meu Deus do céu, a graça de Deus é muito poderosa. Que salvou uma peste dessa. Você está entendendo? Era uma pessoa que eu dizia assim, não, isso aqui, tu é doido, é? Eu sei que Deus faz tudo, mas Deus não se amostra, não. E salvou. E salvou. Então não duvide da salvação de Deus. Não duvide do poder de Deus. Ore por esse peste. Creia nisso. É Deus que salva. Não é você. Descansa teu coração. Porque Deus salva quem Ele quer. E pode ser improvável, impossível. A salvação é algo impossível, a salvação é um milagre. A mesma força que foi impulsionada no universo para criar o cosmos, Paulo diz que é usada para trazer o homem da morte para a vida. Sabe aquele que haja luz? É a mesma coisa que acontece dentro do pecador perdido, morto, e ele volta à vida. Então quem é que tem poder para fazer isso? Só Jesus. Então é se apegar a Ele, salva, Senhor Jesus. Eu creio, meu Pai. Faz tua vontade aí, eu estou orando por esse peste. Vamos embora. Deus é poderoso para salvar quem Ele quer. Por isso a gente não pode monopolizar a salvação, achar que tem direitos autorais sobre ela, né? E começar a criar critérios para a salvação que não são bíblicos. Se não for da minha igreja, não é salvo. Né? Se não se vestir como eu me visto, chique, não é salvo. Se não for do jeito que eu digo, também não é salvo. Já pensou? Assim como os judaizantes que queriam que os gentios se tornassem judeus, tem muita gente hoje que quer que as pessoas se tornem iguais a elas, não a Jesus, para serem salvas. Padroniza a salvação. Você tem que ter o jargão evangélico, a roupa evangélica, o jeito evangélico de ser, a loucura evangélica, você é salvo. Chamar cartão de mistério, você é salvo. Eu fui no depósito com o Deus, tinha 2 irmãos lá. Ei, irmão, traz o mistério aí, vamos passar em 10 vezes? Eu entendi que o mistério era o cartão, né? Não tem como você passar um mistério em 10 vezes. Então, fica a dica aí. Você chama o cartão agora, cadê o mistério? Eita, benção! Então, o cara diz, traz o mistério em 10 vezes. Eu não sei se ele ia levar 10 mistérios, ou, né? Eu não entendi, a gente foi logo embora do depósito, foi muito complexo para mim. Então, não crie critérios para a salvação que a Bíblia não estipula. Quem somos nós para determinar quem pode e quem não pode ser salvo? Isso não está em nossas mãos. Os ramos naturais são os descendentes de Jacó, de Abraão. E os que permanecem são os remanescentes que, como Paulo. Paulo vai falar assim, está aqui a oliveira. Os ramos, a árvore representa os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Os ramos que ficaram são os remanescentes fiéis, os apóstolos, eu, Paulo. E os ramos que foram cortados são os judeus, que não aceitaram Cristo. E os gentios foram enxertados, os ramos antinaturais, nessa grande oliveira. A oliveira representa, então, toda a igreja composta por judeus e gentios. Por isso, Paulo vai dizer em Efésios 2,19, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas membros da família de Deus. Por isso, não cabe orgulho a ninguém em relação à salvação. Mais uma vez, a soberba em relação à salvação é uma coisa que não fecha, é antagônica. Não há como caber na mesma frase soberba e salvação. Olha o verso 19, a gente caminha para o fim. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Acaba se gabando da queda dos outros. Então, está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Olha a ideia aí, o negócio é sério. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade de Deus e a severidade.
Severidade para com aqueles que caíram, mas a bondade para com você, desde que permaneça na bondade de Deus. De outra forma, você também será cortado. Cortado. É muito sério, né? E por último, a gente vê que, mesmo diante desse quadro, a qual Israel rejeita a Deus, e Deus usa Israel a queda para salvar os gentios, há também um movimento de graça de Deus em relação aos judeus, usando a igreja gentílica. Paulo assegura que o amor de Deus não é exclusivo aos gentios no caso agora, e que Israel foi excluída. Pelo contrário, se os israelitas abandonarem a sua incredulidade, eles serão enxertados novamente na videira. Olha o verso 23. Enquanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados. Olha agora, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Então Paulo está dizendo, preste atenção, você não tem poder sobre a salvação. Você não tem soberania sobre a salvação. Tema diante desse grande mistério do que Deus fez. Os judeus, se eles começarem a crer, eles serão colocados na oliveira novamente. Porque você que não é, foi colocado, dirá a eles. Então, preste atenção. A graça divina trouxe os gentios a Cristo. Ela é muito mais provavelmente, digamos assim, ela é poderosa para trazer os judeus à oliveira. Se Deus alcança um povo que não conhecia Ele, que não sabia da lei, da aliança, dos patriarcas, dos profetas, que dirá um povo que conhece. O que Paulo está dizendo é assim, se foi fácil para Deus salvar os gentios, mais fácil ainda é salvar os judeus. Então não se coloque nessa posição de que você tem poder ou monopólio sobre isso. A parte de Israel que foi quebrada não foi quebrada completamente. Ainda há esperança para Israel. Se no versículo 23 Paulo afirma que é possível ser enxertado novamente, no 24 ele indica que isso vai acontecer. Quando? Como? Nós não sabemos. Nós não temos o discernimento. Volto a dizer, a ideia aqui não é que o judeu que negou a Cristo e está morto vai ser salvo simplesmente porque não é judeu. A ideia é que acontecerá em Israel um grande avivamento, tendo os gentios fazendo esse movimento, pregando, evangelizando, digamos assim, e os judeus vão aceitar a Jesus, em sua grande maioria. É isso que Paulo está dizendo. Agora, como isso vai acontecer? Como se dará isso? Em que dia? Nós não sabemos. O que a gente pode entender é que isso já vem acontecendo. A gente não tem como prever datas e acontecimentos com essa exatidão. Só nos cabe olhar diante disso tudo e fazer a nossa parte como gentil, como igreja de Deus. Sabe como a igreja ajuda Israel a ser salva? Continuando sendo igreja, pregando o evangelho. Porque quanto mais gentios se convertendo, quanto maior a igreja, a probabilidade da força se voltar para os judeus e salvar Israel é maior. É o que Paulo nos diz. Que quanto mais a igreja gentílica avança, mais uma pulga, um cachorro atrás da orelha de Israel é colocado. Com o passar do tempo, Israel vai vendo, o que está acontecendo? Por que é tão diferente com os gentios, com a igreja, e com a gente não? Que movimento Deus está fazendo? E isso vai causar neles um despertamento. Apesar da rejeição de Israel ser temporária, sempre houve um remanescente. Deus nunca descartou Israel completamente. Assim, a evangelização dos gentios vai despertar os judeus esse ciúme santo e levar eles à salvação. Então, diante disso, meus amados, a gente deve primeiro orar a Deus em gratidão por ter sido enxertado. Porque éramos oliveira brava. Deus não tinha nenhuma obrigação em nos salvar. Mas Ele pegou a nação que Ele separou, que Ele cuidou, usou a queda dessa nação para nos salvar.
Tira um fino. Né? Então, a nossa oração primeiro é de gratidão. Depois é para que não haja nenhum tipo de soberba em nosso coração. Pastor, mas eu não tenho contato com um gentil, não vou tirar onda com ninguém não. Mas em relação aos outros, os que não são salvos. Você não pode ter uma postura de soberba e se achar a última bolacha do pacote porque você foi enxertado e o outro não. Ah, tu vai para o inferno, eu não. Que legal. Cuidado. Esse não é papel da oliveira. Israel foi separada para ser luz para as nações. E quando não foi, foi poldado. A igreja foi separada para ser sal e luz para o mundo. Mas se a luz não estiver no lugar certo, como vai iluminar? Se o sal perder o seu sabor, para nada serve, a não ser para ser pisado. Então esse texto serve para que a gente olhe para a soberania de Deus em meio à sua salvação e fique de boca aberta. Meu Deus, eu não entendo isso. É por aí. Mas ao mesmo tempo a gente diga assim, como o Senhor é grande. Louvado seja teu nome por isso. Me dá o sentimento dessa verdade no meu coração. De humildade, de mansidão, de quebrantamento, de gratidão ao Senhor diante disso. Porque eu não compreendo essas coisas em sua totalidade. Eu fico maravilhado com tudo isso. Obrigado, Senhor. Ensina-me a ser sal e luz para esse mundo onde eu vivo. É essa a ideia do texto de Romanos 11, do 11 ao 24. Amém? Domingo que vem a gente termina o capítulo 11. Aí o 12 já começa já com metanoia, né? Renovamento. É um dos textos mais pregados de Romanos. Na verdade é o último, o único que o povo prega.